dia, pessoal. Eu vou aproveitar que o Blanco está aqui, que é uma oportunidade legal. Vamos conversar um pouquinho sobre Composer, sobre microframeworks. Acho que quando a gente começa a falar nisso, a primeira coisa que vem à minha mente, pelo menos, é o PHP Fig, que é o grupo que, desde 2009, está se reunindo para criar os padrões que para o PHP, para a nossa comunidade, e que isso acabou gerando coisas legais. E um dos frutos principais, eu acho que foi o Composer. E agora com o PSR7 também gerou esse boom dos microframeworks de novo. Então, eu queria perguntar para o Blanco, já que tu falou desde o começo, qual foi o cenário que na época, 2009, que acabou motivando a criação desse grupo e qual foi o resultado que vocês tiveram com o Composer e com outras áreas? Bom, o FIG foi basicamente instituído na PHP Tech, em Chicago, em 2009. Tinha umas 18 pessoas e todas estavam fazendo a mesma reclamação. Eu tenho que criar meu próprio autoloader. Então, quando você começa a lidar com tipo Symfony, Zen Framework, Doctrine, várias diferentes comunidades, diferentes times de diferentes projetos, lidando com o mesmo problema e com a mesma forma de ter que interagir, porque, querendo ou não, o Doctrine funciona dentro do Zen Framework, o Doctrine funciona dentro do Laravel, Drupal e etc. Então, o problema é o mesmo, e a integração entre as bibliotecas chegaram num cenário que estava uma barreira impossível de você conseguir fazer qualquer coisa. Então, a gente estava sentado, batendo papo, literalmente fazendo o mesmo complaint, a mesma reclamação de tudo. E aí o cara falou assim, pô, tem o mesmo problema, eu tenho o mesmo problema, eu tenho o mesmo problema, eu tenho o mesmo problema. Eu falei, pô, precisamos normalizar isso. Então, o saldo daquele evento, que foi baseado em networking, então, galera, não é só palestra, tem um cara que está do seu lado, pode manjar muito que pode te ajudar. Ele pode estar passando o mesmo problema que você, simplesmente. Então, tipo, quando a gente discutiu isso, quando a gente entrou na parte de network, a gente saiu com um saldo extremamente positivo daquele evento. Criamos uma mailing list no Google, chamada Frameworks Interoperability Group, na época, FIG, e nós começamos a discutir o que a gente pode fazer. E aí nós chegamos num trecho de código, chamado de PSR Zero, que foi nomeado PSR Zero porque a gente basicamente se inspirou na JSR, Java Standards Recommendation, PHP Standards Recommendation, PSR. Então, nós discutimos para burro, chegamos a um ponto onde a gente cobriu todos os cenários que a gente tinha certeza. Na época, a pair era bastante utilizado, inclusive nós tivemos que lidar com um caso de exceção dentro da PSR Zero, mas nós conseguimos, de uma forma muito simples, lidar com o namespace e fazer compatível com a pair e normalizar todo mundo. Com um autoloader. Todas as frameworks, todos os caras que estavam presentes, os 18 caras que estavam presentes lá, toparam e falaram assim, é isso que nós vamos fazer. E tinha um cara, além disso, que estava ali, sentado, ouvindo. Esse cara chamado George Bodiano. Esse cara falou assim, eu vou ajudar vocês, eu vou criar uma ferramenta para isso. Essa ferramenta chama Composer. E aí, acho que isso acabou fazendo uma nova renascença do PHP, né? Porque... Sim, é o que a gente institui, existe o PHP moderno agora. Porque antes de 2009, basicamente o PHP está quase descrito como antes de 2009 e depois de 2009, por conta disso. Bom, a gente é velho, já está programando há muito tempo. Se a gente olhar para trás, a gente consegue ver que as coisas meio que andam em ciclos, né? Então, antes era tudo espalhado. Quem é mais antigo lembra de ter uma pasta includes dentro do teu projeto com um monte de arquivo lá dentro, né? Uma classe DB, todo mundo tinha. Então, e aí, isso era uma zona, começou a se organizar a forma de frameworks, isso começou a ficar mais acoplado nos primeiros versões do frameworks, depois começou a desacoplar um pouco mais com os F2, Symfony 2, com componentes e bundles. E hoje a gente está dando um passo a mais, desacoplando cada vez mais agora com os microframeworks. Tu acha que isso é um bom caminho que a gente está indo, ou a gente vai começar a ter um inferno de dependências, um pesadelo de dependências nos nossos projetos? Tu acha que ou a gente como comunidade evoluiu nesse processo? Como é que tu vê isso dessa desacoplagem cada vez maior? Nem sei se existe essa palavra desacoplagem, mas granulidade, eu acho que é a palavra certa. Quando você começa a dividir em trechos cada vez menores, você entra no que a gente chama de dependency hell. E não existe uma solução para isso. É impossível você chegar numa solução próxima de você
ter um código extremamente desacoplado e, ao mesmo tempo, você ter um código altissimamente gerenciável. Então, quanto mais se quebra, maior a complexidade para se manter o projeto, maior a complexidade para se utilizar o projeto. Então, é um balanço que você tem que fazer praticamente diariamente. Porque no Doctrine a gente tem a classe Inflector, por exemplo. É uma classe. E essa classe, basicamente, ela transforma de nome de classe para nome de tabela para nome de classe. Aí entra outro projeto e começa a usar. Entra outro projeto e começa a usar. Ela vira um pacote. É um pacote de uma classe. Agora, se eu mexer nessa classe, eu quebro 480 outros projetos ao mesmo tempo. Eu não posso mudar a API. É o caso de Collections, por exemplo, Doctrine Collections. Doctrine Collections é o projeto mais usado, até onde eu sei, do Composer. E o problema dele ser o projeto mais usado no Composer é que debater um novo método é impossível. A gente não tem como adicionar um novo método. A gente não tem como mudar a forma como qualquer um dos métodos opera. É um código extremamente rígido e você não consegue mudar, porque a quantidade de dependências, quem depende daquele pacote, é tão grande que faz com que os seus bugs passem a ser features. É sacanagem, mas é verdade. A gente tem bugs onde o pessoal depende disso. O próprio Doctrine depende de bugs no PHP. E a gente escreveu os testes para o PHP para que eles nunca quebrem aquele bug. Isso é sacanagem. Eu acho sacanagem. Talvez seja por isso que o PHP Fig está evoluindo para outros, como Cache, Collections, se não sair... Não fala de Cache, velho. Annotations. Só para queimar o blanco aí. Acho que isso é uma parcimônia, né? Então, tomar cuidado com isso, acho que é importante. A gente estava conversando antes que a gente está vendo outras linguagens também, né? E o PSR7 é o padrão de como comunicar, como trabalhar com requests e responses, né? Então, e que isso acabou se tornando um novo arquitetura para a gente. Como é que tu vê isso de a gente sair de um MVC que veio do desktop e agora indo para esse PSR7, para essa forma de trabalhar com os microframeworks que estão fazendo hoje? Tu acha que isso é uma boa... o que tu vê disso? MVC versus PSR7? Qual que tu acha dessa ideia? Eles tiveram um leve problema, um lapso de memória, eu acho, no PSR7. Desculpa, gente, antes de mais nada, eu sou um dos caras que votam no PHP Fig, representando o projeto Doctrine, eu participo da lista de discussão e etc. Eles olharam em papers datados de mais de 20 anos, chamado middleware, e o PSR7 nada mais é do que um middleware. Eles só esqueceram de botar essa palavra lá. Então, o que nós estamos debatendo é MVC versus middleware. E middleware já é mais do que provado que funciona em várias outras linguagens. Então, por que não funcionaria no PHP? Claro, com algumas adaptações, como foram feitas, porque PHP é uma linguagem para a web, e middleware foi feito para uma linguagem agnóstica. Então, é uma evolução? Sim, é uma evolução, mas outras linguagens já usam há mais de 20 anos. Então, é uma evolução para o PHP, para a linguagem do PHP. E as microframeworks só montaram nesse barco. Então, adotar middleware strategy é realmente uma coisa muito bom. É evolutivo para a linguagem do PHP. E claro que você começa a ter os problemas, porque, querendo ou não, microframeworks elas são feitas para serem rápidas, elas têm que solucionar um problema mais rápido do que um full-blown framework, no caso, Symfony. Mas, querendo ou não, ainda assim ela tem dependências específicas, tipo request, response, que eles usam, acho que o Silex usa do próprio componente do Symfony. E aí a gente volta naquele próprio ciclo. Se o request e response pode ser usado do Symfony, ele pode ser um pacote separado, ele pode ser um componente separado. E aí eu uso no Silex. E aí você começa a gerar um ciclo de dependências que faz com que aquele pacote seja mais difícil de ser atualizado. O fato de ter o padrão já facilita porque tu pode trocar de componente nesse caso. Exatamente. O que eu acho legal do microframework é mais fácil você começar pequeno e acrescentando coisas do que começar grande como um full stack e tirando coisas. Tu acaba esquecendo coisas no processo, né? Sim.
Mas quando você começa a olhar em outras linguagens, você tem também outras alternativas. No caso de API, você tem, inclusive, Enterprise Service Bus, que consegue fazer coisas parecidas com APIs, endpoint de APIs, em até modo visual. Você consegue fazer isso, programar em XML. Existe essa possibilidade. Quem coda Java tem uma noção de codar em XML, aquela sensação boa que você tem. Tem o Mixed Emotion sobre isso. É estranho programar em XML. Acho que a gente tem 1 minuto e meio ainda. A gente pode abrir para alguma pergunta. Alguém tem alguma pergunta sobre Composer, sobre PHP Fig, sobre framework, microframeworks? Só não vale pedir dinheiro. Até pode pedir, ganhar não é outra coisa. Isso é verdade. Alguém tem alguma pergunta? Agora você vai fazer pergunta de novo, cara. Obrigado, Mark. Gostaria que vocês falassem um pouco do Pickle, né? Que ele está um pouco parado, que é como se fosse um composer para extensão do PHP, né? Que a galera começou a mover, aí chegou no momento de mergear com o composer, deu uma parada, uma estacionada ali. Vou emagrecer aqui. Cara, na realidade existem outros também. Tem o Puli. E a ideia é muito boa, muito boa. O grande problema que eles tentam resolver é o seguinte: existem pacotes, bibliotecas em PHP que são muito boas codadas em PHP, ao mesmo tempo que existem bibliotecas muito boas codadas em C e que tem a extensão disponível. Agora, como é que você consegue fazer uma normalização em que você não pega esse cara que escreveu a biblioteca em PHP e fala assim, vai codar em C, ou você pega o cara que fala assim, você que coda em C, vai codar PHP, e faz com que tudo funcione de uma forma... como é que eu consigo dizer uma palavra boa assim? Natural, de uma forma natural. Mas o grande problema que ele tem, querendo ou não, o Puli tem o mesmo defeito, é que a forma como você instala, algumas delas simplesmente são arquivos que você faz um drop e acabou. A outra, você tem um processo de compilação por trás. Você tem bibliotecas estáticas que têm que ser compiladas, dependências de outras bibliotecas e sistemas, e que, naturalmente, às vezes você não tem acesso, você não tem permissão dentro daquela máquina. Você não teria dentro do meu servidor, mas tudo bem. Tipo, justamente por conta disso, a forma de instalação, o consumo dessas ferramentas, ela acaba sendo muito mais difícil do que, por exemplo, o propósito que o Composer tem. O Composer, no caso de extensão, ele só checa se a extensão existe ou não. Ele não tenta instalar a extensão porque ele não tem a capacidade de instalar uma extensão. Ele precisa ser root. E você pode não estar rodando o Composer como root. Entendeu? Respondi sua pergunta? Por que você acha que o core não tira da função da DL, que é carregar a extensão? Por que você acha que o core não tira da função DL a restrição de que a extensão tem que estar no diretório de extensões do PHP-INI? Falha de segurança. Tem um amigo meu chamado Eric Tedeschi. Ele deveria estar aqui hoje, para falar a verdade. Ele ia te bater nesse exato momento. Então, mas isso, assim, em um ponto... Você ia ver um cara pulando, assim... Isso pode ser falha de segurança. Por exemplo, se você tem um host, você desativa a função DL, certo? Você pode fazer isso. E aí, para desktop, a galera quiser rodar, roda. Não dá possibilidade das pessoas deixarem o código inseguro. Porque, por exemplo, ao mesmo tempo que a pessoa pode deixar com que DL não seja possivelmente chamado, a pessoa pode perfeitamente tentar chamar numa requisição web. Ou, ao mesmo tempo, isso é uma forma de ataque. Se eu conseguir injetar um arquivo dentro do seu servidor e eu conseguir rodar um script PHP que execute aquele arquivo SO, eu tenho uma biblioteca onde eu consigo fazer qualquer coisa codada em C e eu consigo executar qualquer comando dentro do seu servidor, inclusive formatar a própria máquina. Então, essa é uma falha de segurança. Eu consigo injetar um arquivo, eu injeto para você um arquivo SO, usando um sistema de upload do seu site, eu injeto um arquivo SO e, ao mesmo tempo, eu consigo executar um arquivo PHP, por alguma outra falha paralela de segurança que você tem no sistema. Pronto, eu comprometi seu servidor. Entendeu? Talvez uma solução para isso seria usar um container Docker, por exemplo, com aquela biblioteca que você precisa. Então, para cada requisição, você talvez usaria um container diferente. Isso é uma chamada para a palestra de hoje à tarde, tá? Só para fazer a propaganda
talvez seja uma solução É. que você poderia ter requests respondidas por containers diferentes, né? Na maioria das vezes o PHP ele não roda como root, então se ele consumir uma extensão, essa extensão não vai ter o acesso root, certo? Jovem Padawan, você não sabe nada da internet, velho. Não deveria rodar como root. Não deveria. Concordo, mas... Ter isso ou ter o exec habilitado é a mesma coisa, digamos assim. Bom, a gente terminou, já fizeram um sinal lá que a gente vai voar uma cadeira para nós aqui. Acabou o nosso prazo. A gente vai ficar o dia inteiro aqui, eu e o Blanco. Então, quiserem conversar com a gente sobre Composer, sobre Docker, sobre microframeworks, a gente vai estar o dia inteiro. Cerveja. Eu vou estar de volta de tarde falando sobre virtualização e também sobre o Planhocker depois. Então, obrigado, pessoal. Obrigado, Blanco. Obrigado.